Oi, pessoal do Divã Literário, tudo bem com vocês? Entra ano, sai ano e sempre fica aquela situação. Que livros eu vou ler esse ano? Quantas listas de leitura? É sempre aquela mesma história. A gente sempre tenta colocar metas quantitativas, estabelecer X livros por ano e no final do ano aquela situação. Eu não consegui. A gente vai se falar de novo depois da vinheta. Oi, pessoal, bem-vindos de volta ao canal. E todo começo de ano é assim, a gente sempre promete beber mais água, a gente promete ler tantas páginas por dia, a gente promete ir para academia 3 vezes por semana. O problema é que hoje a gente está vivendo uma vida muito de performance. Aí lá para março, quando chega, a água virou café, a academia virou só um tempo no sofá e os livros, para onde é que eles vão? Mas é aquela questão, e se as metas de leitura não precisassem ter uma cobrança? É porque a gente não precisa se cobrar para ler, né? E a gente entra naquela questão das metas tradicionais de leitura, que é aquelas metas que a gente estabelece 50 livros por ano, 70 livros por ano. Meta de influência, gente. Pessoa que recebe para fazer resenha de livros, recebe cortesia de editora. E essas pessoas, elas já têm uma rotina estabelecida para ler esses livros, porque eles recebem para isso. É diferente de nós, que trabalhamos, temos coisas para fazer dentro de casa. Leitor comum, gente, que tem que escrever as páginas de leitura da sua rotina. E nós só temos 24 horas, 7 dias por semana e 30 dias a 31 dias no mês. E um ano inteiro de 12 meses. Então, como é que a gente vai encaixar 50 livros por ano? Não tem como fazer isso. É quase uma meta irreal. Então, esse é o problema das metas tradicionais, digamos assim. Estabelecer a quantidade de livros que você quer ler por ano. O problema é que, quando você estabelece quantidade, você tem que levar em conta duas coisas que você precisa pesar na balança: expectativa versus a realidade. E, às vezes, a realidade pode ser bem cruel, porque você não tem tempo livre para fazer muitas coisas. Eu, pelo menos, eu posso falar por mim. Eu que saio para trabalhar, às vezes eu só tenho tempo para ler à noite, ou então o que eu não deveria fazer, que muita gente já falou que não é para fazer, mas que para minha rotina de estudante funcionou muito. E ainda hoje eu faço, que é ler no transporte público, que é um momento que eu acho que a leitura flui melhor, até porque eu tô sozinha com o livro. Aí, o tempo que às vezes eu fico num engarrafamento básico ali, que todo mundo enfrenta, quem nunca enfrentou um engarrafamento do transporte público, e por conta disso é um dos melhores momentos para adiantar a leitura, e acaba sendo uma ótima experiência nesse momento. Só que uma coisa que é legal a gente entender é que nesse momento que a gente está vivendo agora, com tantas distrações, com tantas coisas assim que nos expulsam do hábito da leitura, e eu não estou nem já entrando na questão das redes sociais, porque é um dos maiores problemas hoje, vai impedir a gente de manter o hábito da leitura em dia. Eu já nem estou entrando mais nesse mérito, mas são tantas coisas que a gente tem que começar a parar para pensar. E em vez de metas quantitativas, por que não metas qualitativas? Eu posso falar pela minha própria experiência de leitura. Fiz metas quantitativas, claro. Tinha expectativa de ler 32 livros por ano. Não cheguei a isso, eu cheguei a 30, mas em compensação, uma meta qualitativa que eu coloquei foi ler calhamaços, ou seja, incluir mais livros com mais de 500 páginas na minha rotina diária de leitura. E eu consegui essa meta. Foi muito bom. Eu li livros com mais de 500 páginas. E ler 30 livros em que tinha calhamaços inclusos nessa lista já me fez sentir vitoriosa, porque, por exemplo, em janeiro eu li um livro muito curtinho, onde se chora 3 vezes, que me fez durante o mês de janeiro todo não ler mais nada, e vivendo sim o período de ressaca. E quando chegou fevereiro, eu peguei um livro que me surpreendeu bastante, final de janeiro, que foi Duna, e como o livro é um calhamaço, é um senhor calhamaço, mesmo sendo audiolivro. E de fevereiro em diante, durante 3 meses eu li o mesmo livro em e-book. E é um livro bem grande, muito denso e com muitos assuntos para tratar. E isso me ajudou bastante a sair da ressaca e incluir essa meta qualitativa de ler calhamaços, mais calhamaços, incluir livros maiores. Que é uma coisa que as pessoas estão evitando hoje, lendo livros mais curtos, que é só para bater meta. E aí a gente entra nessa questão: como estabelecer metas de leitura que nos ajudem nesse sentido de manter o hábito da leitura em dia. Então eu vou deixar umas 3 dicas básicas aqui que vão ajudar a manter esse hábito da leitura em dia e estabelecer metas que vão ser mais realistas. E a primeira dica, já abrindo aí, é justamente isso: é estabelecer metas de acordo com a sua rotina, pesando na balança a sua rotina e aquilo que você quer ler. Porque você precisa entender que você tem o quê? 24 horas por dia. Não tem como esticar mais do que isso, e você tem que, nessas 24 horas, ver as suas brechas diárias, ver o tempo que você tem livre realmente para poder ler. Então não faz muito sentido colocar, por exemplo, 5 livros por mês
mês, se no máximo você só tem espaço para um livro apenas. Então se certifique de que você vai colocar na sua meta ou mensal, ou anual, ou mesmo semanal, aquilo que você vai poder ler de fato. A segunda dica, que eu acho que é mais interessante agora, é priorize aquilo que você quer ler na frente. Ou seja, se você tem um compromisso de leitura, por exemplo, um clube literário, um projeto, leitura para a faculdade, tudo, priorize. Nesse momento você tem que priorizar aquilo. Ele entra como meta de leitura porque nesse momento você tem que aprender a fazer as suas escolhas literárias priorizando aquilo que é mais importante. Eu quero ler por lazer? Com certeza, é muito bom, a gente se diverte, mas a gente também tem que entender que a gente precisa priorizar aquilo que realmente importa. No caso, se eu tenho um compromisso de leitura, se eu tenho uma leitura que ela vai atender algum objetivo específico e eu preciso fazer, eu não posso relegar ela para segundo plano. Nesse momento, você tem que colocar na frente aquilo que você precisa priorizar. E a terceira dica é: vá no seu ritmo, gente. Leia com calma, não se atropele, não precisa ler tão rápido só para bater aquela meta. E aproveito até para falar sobre isso, porque a gente se sente assim que tem que ler rápido para poder postar, para poder fazer o conteúdo. E, gente, livro não é boleto. Não é boleto que você tem que pagar ali no final do mês, não. O livro ele tem que te acompanhar, ele tem que ter uma experiência prazerosa e te ajudar. Então, não se preocupem se você, por exemplo, se você estabelecer um livro naquele mês e ele foi finalizado só no mês seguinte, não tem problema. O importante é que essa leitura, ela te trouxe alguma experiência muito boa e você se divertiu com ela. E se for uma leitura prioritária, alguma coisa que você precisa fazer, você finalizou para cumprir aquele seu objetivo. E lá na frente, acho que vou até aproveitar para falar sobre essa questão das leituras que são prioritárias. Eu acho que leitura obrigatória para mim é um termo péssimo, mas vamos lá. E eu espero que vocês tenham gostado muito desse conteúdo. E se você ficou até aqui, muito obrigada por assistir esse vídeo. E se você gosta de leitura, literatura e tudo relacionado ao mundo dos livros, é só se inscrever, ativar o sininho, que é para não perder nenhuma novidade do canal. E se você ainda não é meu seguidor, eu vou deixar o arroba aí na tela para você aproveitar, porque tem muitas dicas de leitura, muitas resenhas literárias e conteúdo sobre leitura e literatura. E eu vou ficando por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, gente. Tchau!